começando mais um programa Fé e Razão, programa da Igreja Presbiteriana de Brotas. O assunto do programa de hoje é um pouco pesado. Vamos falar sobre o pecado, um mal que atinge todo ser humano desde o seu nascimento e que está dentro de nós desde a queda de Adão. Então, se você não sabe sobre o tema ou sabe, mas ainda assim quer tirar suas dúvidas, conhecer um pouco mais, assista o programa de hoje. Tenho certeza que você vai sair aprendendo muito. Confira! Estamos começando agora mais um programa Fé e Razão. E o assunto de hoje é um assunto pesado. Nós, nos dois primeiros programas, vimos sobre a criação, como Deus criou todas as coisas a partir do nada e como, a partir de algo já criado, que foi o pó da terra, ele criou o homem e, em seguida, a mulher, porque não era bom que o homem estivesse só. Se tudo terminasse aí, não haveria problemas no mundo. Entretanto, Gênesis 1 e 2 apenas mostram a criação de Deus de forma perfeita, de forma absolutamente livre de qualquer influência do mal ou do pecado. Mas no capítulo 3 de Gênesis, nós temos uma intervenção na história que precisa ser compreendida por nós. Os teólogos dão a isso o nome de queda. Foi quando o pecado existiu, quando o pecado entrou no mundo. E a partir de então, todos os homens e mulheres são tidos como pecadores, como distantes de Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por que nós morremos? Porque as coisas morrem, porque os animais morrem, porque todas as coisas, porque não existem coisas que para nós são eternas, desse lado da glória, nessa vida aqui, por conta desse relato de Gênesis capítulo 3. Eu vou ler para você os 7 primeiros versículos, porque eles mostram para nós como Satanás, como o diabo, como a serpente que ali foi incorporada por Satanás, se utilizou de uma sagacidade impressionante para fazer com que o pecado adentrasse no mundo. E depois a gente vai fazer algumas aplicações. Mas a serpente, diz o texto, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É interessante que Satanás, ele se utilizou de uma sagacidade. O que é isso? Ele se utilizou de uma sutilidade, de uma sutileza para fazer com que o pecado entrasse no mundo. E qual foi a sagacidade? Qual foi a sutileza? Lembre-se que Deus criou o homem para ser o responsável por guardar e cuidar do jardim. E quem é que Satanás procura? Ele não procura o homem, ele procura a mulher. Ao procurar a mulher, Satanás inverte a ordem da criação de Deus. O homem estava ali do lado dela e ele não tomou a frente, ele não obedeceu a Deus no sentido de assumir a responsabilidade que ele precisava assumir. Tanto é que no versículo 6, o texto nos diz que imediatamente Eva, ou a mulher, que não tinha o nome de Eva ainda, deu ao homem o fruto, e ele então comeu. O que era que tinha de mais nesse fruto? Será que esse fruto tinha algum veneno, ou tinha alguma coisa que fazia com que ele trouxesse algum tipo de mal? O texto não diz nada disso. Ao contrário, o texto nos diz que era um fruto como outro qualquer. A única diferença entre esse fruto, que não sabemos se era a maçã, que não sabemos que fruto era, a Bíblia não diz. A Bíblia simplesmente diz que um fruto, Deus colocou nele ali a sua palavra, dizendo:
homem, mulher, vocês podem comer de tudo, de todos os outros, exceto desse aqui. Isso nos mostra que, sagazmente, Satanás nos faz olhar a vida sobre essa mesma ótica, sobre essa mesma perspectiva. Nós somos livres para fazer tantas coisas. Nós temos liberdade de fazer tantas coisas boas que esse mundo pode nos oferecer. Entretanto, o nosso coração vai em busca daquilo que é proibido. O nosso coração vai em busca de se satisfazer naquilo que afronta ao Deus vivo e verdadeiro. Por que nós somos assim? A origem está exatamente aqui. É interessante que depois que isso aconteceu, cumpriu-se a palavra de Deus. Deus havia dito ao homem que no dia em que eles comessem do fruto, eles certamente morreriam. E ali começou o processo de morte. Percebam que quando o homem e a sua mulher descobriram que estavam nus, eles perceberam então que eles tinham pecado, eles perceberam a sua maldade. Eles tentaram resolver o seu problema do seu próprio jeito. E o texto diz que eles cozeram folhas de figo, eles costuraram folhas para cobrir as suas vergonhas. Só que eles não podiam cobrir as suas vergonhas assim. Veja que depois da redenção, a gente vai entrar na redenção daqui a pouco, Deus disse como as vergonhas seriam cobertas. Ainda no capítulo 3, no versículo 21, o texto diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que é que Deus fez? Deus matou um animal inocente. Deus fez com que um animal que tinha pele fosse morto, sangue derramado, para que as vergonhas do homem e da mulher fossem cobertas. Isso aponta para nós a necessidade de derramamento de sangue para a remissão dos nossos pecados. Nós voltaremos para isso daqui a um pouquinho, quando nós apontarmos para Jesus como sendo aquele que teve o seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Mas perceba que imediatamente após a queda, Deus então vem falar com o homem. É o homem que ele procura. É o homem que foi colocado como responsável. E ele disse: homem, vem cá. O que foi que você fez? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? E covardemente, o homem agora coloca a culpa na sua mulher. O homem diz: foi a mulher que tu me destes. E todas as vezes que os homens colocam a culpa nas suas esposas, nas suas mulheres, das coisas que acontecem, nós percebemos exatamente a mesma postura que Adão teve aqui. Uma postura de covardia, uma postura de não assumir o papel que foi designado para assumir. Quando as coisas dão errado na sua casa, meu amigo, a culpa é sua. Assuma a responsabilidade, você que é homem. Não coloque na sua esposa, não coloque na sua mulher uma responsabilidade que é sua. Entretanto, Deus foi procurar a mulher. E a mulher também quis transferir a sua responsabilidade. A mulher disse: não fui eu, foi a serpente. Foi ela que me enganou. Foi ela que disse coisas bonitas. Foi ela que me seduziu. Mas você, mulher, é responsável pela sua sedução. A culpa do seu pecado não é de Satanás. A culpa do seu consumismo não é do shopping center. A culpa das coisas que você faz não é da propaganda. A culpa é sua e todos nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Mas Gênesis 3,15 traz a chave para nós entendermos isso aqui. Porque em Gênesis 3,15, Deus não está falando com o homem e Deus não está falando com a mulher. Deus está falando com Satanás. Deus está dizendo assim, versículo 15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos o início do evangelho sendo pregado logo depois da queda. Aqui nós temos uma inimizade que é colocada entre duas descendências. A descendência de Adão, a descendência do pecado, a descendência da serpente, a descendência que
todos os seres humanos nasceram a partir deste relato terrível da queda. A partir desse momento, o homem, criatura, ficou totalmente afastado de Deus, o Criador. Por isso, todos nós somos descendentes de Adão e somos pecadores. Você que está me ouvindo, você é pecador. Você é transgressor da lei de Deus. Você não ama a Deus sobre todas as coisas. Você não obedece como deveria obedecer. Os seus olhos veem coisas que não deveria ver. Você é pecador. E como pecador, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos, afastados, separados estão da glória de Deus. Mas esse texto também nos diz que haveria uma outra descendência. A descendência da mulher. Por que da mulher somente? Porque o responsável pela queda, pelo pecado, foi o homem. Por isso as profecias a partir daí foram que o nosso Salvador nasceria de uma virgem, nasceria de uma mulher, a Virgem Maria, aquela que de fato foi agraciada aos olhos de Deus para que o Salvador do mundo nascesse dela. Uma mulher, sem a produção, sem o contato com homem algum, fez com que nascesse aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente ainda iria morder o seu calcanhar. Isso nos aponta para a cruz. O veneno da serpente levou Cristo àquela cruz. Mas o veneno da serpente não fez isso por sua própria vontade ou soberania. Porque a Bíblia diz em Atos que foi o próprio Deus que determinou que o seu próprio Filho fosse para aquela cruz, para que de uma vez por todas a semente do pecado, a cabeça da serpente, fosse esmagada, fosse totalmente vencida. E é isso que Paulo nos ensina em Colossenses. Diz que na cruz os principados e potestades foram expostos à ignomínia. Na cruz, os nossos pecados foram encravados para aqueles que creem que Jesus Cristo, de fato, é o Salvador de todas as coisas. Portanto, que aplicações nós temos desse texto para nós? Algumas que são extremamente importantes. A primeira delas é que o salário do pecado é a morte. É que você está totalmente afastado de Deus, independentemente de se você é um bom cidadão ou não. Não há bom cidadão que seja bom aos olhos de Deus. Os nossos melhores dias, as nossas melhores obras de justiça são vistas diante de Deus como trapos de imundície, porque Deus é santo e a nossa pecaminosidade faz com que a sua santidade seja afetada. Portanto, você não merece outra coisa senão o inferno. Isso é diferente do que você talvez tenha escutado em outras pregações. Mas é isso que a palavra de Deus lhe diz. A palavra de Deus lhe diz que você não tem direito nenhum diante de Deus. E por isso você precisa da boa nova do Evangelho. Por isso você precisa de Gênesis 3,15. Por isso você precisa entender que apesar de você, apesar do seu pecado, Deus enviou o seu Filho para esmagar a cabeça da serpente e para fazer com que sangue verdadeiro fosse derramado. O seu pecado não é coberto do seu próprio jeito. O seu pecado não é coberto quando você inventa folhas de figueira, como Adão e Eva fizeram. O seu pecado é coberto quando sangue inocente é derramado. E o seu sangue não é inocente. O único sangue inocente que pisou nesse mundo foi o sangue do nosso Salvador, o sangue de Jesus Cristo. E por isso, é Ele que se oferece como libação, como pagamento pelo pecado que é nosso. Isaías nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, se você ainda não se entregou a Cristo, você está cometendo a maior da tolice de todos os tempos. A maior tolice de todos os tempos. Se você ainda não se entregou a Cristo, se você ainda não compreendeu que não tem segurança do futuro, ainda não tem segurança do dia de amanhã, saiba que aqueles que estão em Cristo estão totalmente seguros, porque Ele nos traz a verdadeira paz pelo sangue que derramou naquela cruz.
Mas isso também traz aplicações para você que é crente, para você que já entendeu que Cristo é o seu Salvador. Você precisa entender duas coisas aqui. A primeira delas é que ele precisa ser totalmente suficiente. Não há como você dividir a glória de Cristo com quem quer que seja. Cristo não divide a sua glória com ninguém. Por isso, o nosso culto, a nossa vida, todas as coisas que fazemos têm que ser centralizadas nele. Mas a segunda coisa é que homens e mulheres precisam entender os seus papéis dados pela Escritura. Precisam entender que quando os papéis são invertidos, isso é um prato cheio para Satanás. Isso é um prato cheio para que o pecado possa reinar e abundar na sua vida. E isso é totalmente desagradável aos olhos de Deus. Mas a última coisa que esse texto nos ensina é que vencendo todas as coisas, coisa que eu e vocês não poderíamos conquistar jamais, porque somos pecadores, somos destituídos da glória de Deus. O nosso Cristo, o nosso Mestre e o nosso Redentor, ele conquistou por nós, quando esmagou de uma vez por todas naquela cruz a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Creia nisso e arrependa-se dos seus pecados e faça com que Cristo, e apenas Ele, seja tudo na sua vida, para a honra e glória do seu nome. Estamos aqui com mais um quadro, o Pastor Responde, com o nosso querido Samuel Vitalino. Mas antes, quero ressaltar a vocês, telespectadores, que podem enviar as perguntas tanto para o Facebook como o Twitter. Nossa produção vai colocar aí. Tem um e-mail também, pode mandar para o e-mail. E também o nosso e-mail. Obrigado, pastor. Já está tirando a dúvida aqui, certo? Então, vamos começar hoje com algumas dúvidas já de telespectadores, nossos produtores. Vieram com algumas perguntas, algumas relacionadas à queda, que foi a palavra de hoje, certo? Então, pastor, primeiro, a questão da queda traz também algumas dúvidas meio que filosóficas, digamos assim. A questão do trabalho, a questão da dor. Antes do pecado, Adão, Eva sentia a dor, ou Adão já suava, já sentia aquela fadiga do trabalho. A gente viu em Gênesis 1 que Deus estabeleceu o trabalho logo na própria criação. Deus chamou o homem antes de qualquer pecado e disse, olha, é para você desenvolver essa criação. Portanto, o trabalho ele é uma bênção anterior a qualquer pecado. O que foi acrescido no texto de Gênesis 3 é que agora o homem não apenas vai trabalhar simplesmente e a terra vai sempre produzir aquilo que é bom, mas ele vai trabalhar em meio a dores. Então, em meio a dores, a terra que era perfeita agora vai produzir também cardos e abrolhos, espinho e mato e coisas que vão fazer com que aquilo que se planta não se dê com tanta facilidade, foi adicionado agora por conta do pecado e por conta da queda. É interessante que a terra em si não cometeu nenhum pecado. E Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos capítulo 8. Ele diz que toda a criação foi sujeita à vaidade da queda, mas involuntariamente. Então, quando Cristo morre pelos nossos pecados, ele também morre para resgatar toda a sua criação, excluindo, evidentemente, o ser humano. Por isso que no programa passado, a gente viu que o ser humano foi feito de uma forma diferente. Por quê? Porque sobre as suas costas teria uma responsabilidade que o cachorro não tem, que a vaca não tem, que o coqueiro não tem, mas que o homem, o ser humano, tem essa responsabilidade moral diante da criação. Então, exatamente por conta disso, quando o homem cai em pecado e a terra começa a produzir essas coisas, agora, para o homem, o trabalho é pesado, é com o suor do seu rosto. Agora, para a mulher, a submissão é pesarosa, porque os homens não são como eles foram feitos para ser, eles são tiranos. Então, tudo isso, a submissão não é consequência do pecado, por hipótese alguma. Mas a maneira com a qual os homens e as mulheres veem a submissão é afetada pelo pecado. Certo. Pastor, Samuel, os jovens de hoje têm às vezes a pergunta de
o que é pecado nesse contexto. Porque o contexto da Bíblia é um contexto totalmente diferente. E como é que o senhor explica assim o que é pecado? Pois é, deixa eu primeiro explicar o que não é pecado e que muita gente pensa que é. Tudo aquilo que a Bíblia não proíbe e que igrejas proíbem, isso não tem nada de pecado. O pecado da igreja é de proibir aquilo que a Bíblia não proíbe. Verdade. Entende? Então tem muita gente que olha para o crente hoje como alguém que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, quando aquilo não tem base bíblica. Né? Então isso precisa ser, a igreja precisa resgatar o fato de que a nossa única regra de fé e de prática, perceba que todo mundo diz isso, qual é a nossa única regra de fé e prática? As pessoas vão dizer a Bíblia. Mas quando vão para a prática, aí as pessoas adicionam coisas à Escritura. Não, o crente não pode fazer isso ou aquilo. Veja, isso tem que estar na Bíblia. Então, o que é pecado? É aquilo que a Bíblia chama de pecado. A gente tem uma clareza muito maior quando a gente estuda, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles expõem para a gente a lei de Deus, a lei moral de Deus. Pronto, a infração aos 10 mandamentos é o que a Bíblia chama de pecado. Agora, aí é onde o bicho pega. Porque muitas pessoas acham que, eu não matei ninguém. Se eu não matei ninguém, eu não quebrei o 6º mandamento, que é o não matarás. O que não é verdade. Jesus explicando isso em Mateus capítulo 5, ele diz que se você odeia seu irmão, se você fala mal dele, ou se você pensa coisas ruins a seu respeito, isso significa que no seu coração você já se tornou um assassino. Porque Deus, ele não julga simplesmente as nossas atitudes. O grande problema é que o cristianismo fundamentalista, o cristianismo, digamos, tradicionalista, nos ensina que pecado é apenas o ato. O ato de você cometer um adultério, por exemplo. Mas Jesus diz não. Se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Portanto, o que é que nós temos? Nós temos o julgamento nosso humano, é julgamento de atos. Eu não posso julgar o seu coração. Eu não posso julgar. Eu não sei o que é que você pensa. Mas Deus sabe. Então Deus, ele julga o pecado não apenas no seu ato em si, mas até mesmo antes da sua concepção. Ele julga os pensamentos, palavras e ações. Pastor, outra dúvida, assim, que é algo a se pensar, meio filosófico também. Tá filosofando hoje. Filosofando hoje. Se Adão não tivesse comido do fruto que Eva ofereceu, como é que seria isso aí? Pois é. Essa é uma filosofia, digamos, um tanto perigosa. Eu vou lhe dizer por quê. Nós, teólogos, precisamos nos contentar com o que Moisés ensina para a gente em Deuteronômio 29. O que é que diz lá? Diz lá que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. O que são as coisas reveladas? É aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus. Essas são as coisas reveladas. Nós precisamos nos aprofundar muito na Bíblia para conhecermos as coisas reveladas. Agora, diz que as coisas encobertas não pertencem a nós, mas pertencem a Deus. Qual é o que Satanás faz com a mente humana? A mente humana quer descobrir aquilo que a Bíblia não diz. E se tivesse acontecido isso ou aquilo, não sei o quê, como seria? A Bíblia não fala e não quer se aprofundar na Escritura. É exatamente o contrário. Eles querem se aprofundar nas coisas não reveladas e não querem se aprofundar nas coisas reveladas. Mais uma coisa que a gente precisa colocar na ordem certa. O que é pecado? Pecado como é que Davi responde isso no Salmo 119? De que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. E mais na frente ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, qual é a nossa maior arma contra o pecado? É o conhecimento da palavra de Deus. E uma das grandes armas de Satanás é o conflito. Porque foi através do conflito entre o mandamento de Deus, no caso, o mandamento de liberdade, mas aquela exceção ali ele colocou em conflito e Eva começou a se questionar aquilo e levou ao pecado. Então, o conflito eu acho que é algo muito forte. A dúvida, né? A dúvida, no caso. A dúvida. O conflito ele é algo que para nós,
ele termina sendo benéfico. E eu vou lhe explicar. É bom aprender. Eu vou lhe explicar. É o seguinte, o não crente, aquele que não é regenerado, ele não tem necessariamente nenhum conflito. O problema dele com o pecado é quando o pecado afeta o seu... por exemplo, ele matou alguém ali, então ele se esconde. Enquanto ele consegue se esconder, ou ele traiu a esposa, ele consegue se esconder. Enquanto ele consegue se esconder, ele está muito bem, está muito tranquilo. O remorso vem para ele quando ele é pego, quando alguma coisa acontece. Se ele nunca for pego, ele está vivendo tranquilamente, está vivendo sem conflito. O crente não. O crente ele tem um conflito natural, porque ele tem duas naturezas opostas que vivem dentro dele. Então há uma guerra entre a natureza terrena e a nova natureza que Deus infundiu no momento da nossa conversão. Essa nova natureza guerreia, Paulo fala sobre isso em Gálatas e em Romanos capítulo 7. Diz que é a carne militando contra o espírito contra a carne. Em Romanos 7 ele diz que nós não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos fazemos. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Portanto, esse conflito é algo benéfico, porque significa que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus. Tá certo. Pastor, muito obrigado de novo, certo? Estamos concluindo mais um quadro, o Pastor Responde, e esperando também as suas dúvidas. É muito bom estar aqui, porque nós mesmos da produção aprendemos com o pastor, certo? E aí esperamos que você faça suas perguntas, com certeza vamos selecionar e a produção vai colocar aí o link, o e-mail, o Twitter e o Facebook. E muito obrigado, pessoal, por assistir o nosso programa. Voltem sempre, certo? E é isso aí. Bem, estamos encerrando mais um programa, um assunto pesado que nos confronta a entendermos mais da palavra, conhecermos um pouco mais a respeito de Cristo, que é 100% santo. E aí eu te convido a continuar assistindo Fé e Razão nos próximos programas. Temos assuntos que com certeza vão fazer a diferença na sua vida. Obrigada pela participação e continue conosco. Até a próxima.